Está começando Maravilha. Diversidade religiosa. O Brasil, um país multicultural, de várias etnias, tem uma diversidade religiosa que precisa ser considerada e respeitada. Para conversarmos hoje, temos o prazer de ter conosco o Serginho Birajara, ativista do movimento negro e debatedor da matriz africana, e o padre Anderson Luiz Golim, do Instituto Anglicano Caxias do Sul. Muito obrigada pela presença de vocês. Nós poderíamos começar vocês colocando um pouquinho do que é o trabalho de vocês, que vocês se apresentassem e dissessem um pouquinho o que é, Sérgio, ser um ativista do movimento negro e ser um debatedor da matriz africana. Ser um ativista do movimento negro, primeiro é positivar, né? Positivar a influência no movimento negro, né? No resgate da cultura afro dentro da nossa sociedade. Que é uma série de termos que negativaram, que o pessoal não sabe que quando negativa dá uma baixa estima, né? na população. Então a gente vem resgatando essa história da negritude e da influência dessas religiões no ser brasileiro. Então, nós poderíamos falar da diversidade religiosa só na matriz africana. São mais de 26 religiões diferentes da matriz africana que se desconhece. No Rio Grande do Sul nós temos uma religião que nasce aqui, que é o Batuque, que só acontece, né, acontece no Rio Grande do Sul, já está se espalhando para outros países aqui do Sul e centro do Brasil. E temos a Umbanda, que é o que fecha com chave todas as religiões aí. Acontece em todo o Brasil, nasce no Rio de Janeiro, também acontece em todo o Brasil. Então, o Batuque do Rio Grande do Sul está para nós, como o Candomblé está para a Bahia. E isso a gente vamos conversando até lá na diversidade religiosa, que daria só ali na matriz africana, né? Sem contar agora com as outras religiões aí que temos no Brasil. Padre Anderson. Eu sou padre do Instituto Anglicano. O Instituto Anglicano e a Igreja Anglicana é a primeira igreja inclusivista do Brasil. É uma igreja que ela surgiu no século III depois de Cristo, com José de Arimateia, que foi quem embalsamou o corpo de Cristo, sepultou o corpo de Cristo e depois foi para as Ilhas Britânicas evangelizar. E aí surgiu o anglicanismo. Em 1500, o rei Henrique VIII, ele desvinculou a igreja da Inglaterra por questões pessoais, a gente conhece isso pela história, desvinculou a igreja da Inglaterra da igreja de Roma, e a partir daí a igreja da Inglaterra, mesmo continuando a sucessão apostólica de Roma, começou a andar com suas próprias pernas. E como é uma igreja desvinculada de Roma, ela acabou se tornando uma igreja que avançou muito em algumas questões. Então hoje nós somos uma das igrejas mais abertas quando a gente trata de questões de outras religiões, da nossa relação com outras religiões e com questões polêmicas que hoje a gente tem na sociedade também. Então, já que estamos falando um pouquinho dessa relação com outras religiões, dessa questão da diversidade, como é que vocês veem isso na nossa cidade? Como é que a gente pode dizer que a diversidade se coloca em Caxias do Sul? Caxias e Brasil não é diferente. Eu diria Caxias, Brasil e o mundo não é diferente, né? Quando se fala nas questões religiosas, né, dificilmente vocês vão ver um culto ecumênico com a religião da matriz africana. Eles pegam os próprios anglicanos, católicos, evangélicos, aí das mais diferentes matizes, né? Mas o viés, né, o olhar da matriz africana, normalmente eles deixam escondido por uma série de preconceitos, que eles ainda acreditam que a gente cultua o demônio, né? E o demônio não é uma cultura... O africano não conhece o demônio. Essa é uma grande... que a gente começa a desmistificar, que não se cultua o demônio. O diabo, como dizem. Nós temos os nossos Exus, que tem uma outra roupagem, né? Mas quando se trata nesse diálogo interreligioso, eu lembro, isso é desde o início do Brasil, em que se confundia o Estado e a religião. Então, o Estado era católico, apostólico, romano. Eu acredito que até as outras religiões tiveram dificuldade, né, de se relacionar com o Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro sempre protegeu a Igreja Católica, né? Sempre teve. Diz que o Estado é laico
né? Hoje está bem evidente que o estado de laicidade não tem nada. Né? Primeiro era com a CNBB a conversa. Tenta fazer uma lei que a CNBB não concorde. E hoje temos esses cultos evangélicos aí, que já tem a bancada deles, que vem crescendo de forma avassaladora, vamos dizer, né? São pesquisa que eu fiz, a última aí, eles já estão em mais de 100 cidades com uma prefeitura, que é um projeto de poder, que isso aí assusta. Então, eu não acredito muito nesse diálogo multirreligioso, padre. Eu já acredito e acho necessário o diálogo multirreligioso, porque na verdade é onde a gente vai conquistando liberdade, fazendo com que as religiões tenham essa abertura e essa liberdade também. Como eu estava falando, a igreja anglicana é uma igreja totalmente aberta. Isso estava comentando da abertura. Hoje nós temos missa afros no Brasil todo, dentro da igreja anglicana, onde nós temos, inclusive, orixás que chegam durante as nossas missas afros. Então a gente abre esse espaço também para mostrar essa entronização que nós temos, essa abertura que nós temos. Porque, na verdade, o que nós acreditamos como religião? Nós acreditamos que o mundo ele é um mundo plural de religiões e cada um tem o direito de ter a sua crença. Eu não sou obrigado a ser anglicano. Eu optei por ser anglicano porque eu me sinto bem, porque é uma religião que me completa. Eu vim da Igreja Católica Romana tradicional. Migrei por questões de pensamento para a Igreja Anglicana. Porém, todo ser humano tem direito de ter a sua crença e sua religião e a sua forma de chegar a Deus. Isso é errado? Não. O Deus é o mesmo em todas as religiões, em todas as crenças. Então, respeitar essa liberdade é um dever nosso. E aceitar também é um dever nosso. Vê, a gente nunca sabe tudo. Eu tenho a missa afro com a Igreja Católica, inclusive já um pouco diferente. Ajudei a organizar, é diferente, né? É fantástica a missa afro. Então vai ficar um desafio aqui, eu acho, no programa para nós fazer uma missa afro com o padre. Está abertíssimo. Está abertíssimo. A gente tem um trânsito muito bom, muito positivo com a matriz africana, porque até então o orixá, quem tem o orixá, ele chega no terreiro, no tambor, que que vão fazer o culto, vão ter que puxar a reza, né? Que a gente chama, o que os evangélicos chamam de hino, né? De louvor, nós chamamos de reza. E o orixá, gente, é um privilégio. Confesso dizer que disso eu não sabia mesmo, padre. De chegar o orixá, até porque na missa afro nem incorporação mediúnica com nossos caboclos e pretos velhos não existe. Existe, sim, é um culto católico, né? A missa católica, a liturgia católica com elementos africanistas, vamos dizer que é o que dá a característica. Agora, o padre me dá uma bela surpresa aí que já me coloca num desafio. E na verdade, por que a igreja anglicana trouxe isso ou faz isso, na verdade? É exatamente por essa inclusão, por sentir. Primeiro, a igreja anglicana ela tem uma posição assim, nós não trabalhamos com religião, denominação religiosa, nós não trabalhamos com orientação sexual. Nós não trabalhamos com pessoas divorciadas, pessoas casadas, segundo casamento. Nós trabalhamos com seres humanos. A partir do momento que nós pensamos que nós trabalhamos com seres humanos, a gente já cria uma mentalidade diferente de acolhida e de respeito ao que o outro pensa e ao que o outro faz. Então a igreja anglicana hoje ela não tem como missão converter as pessoas ao anglicanismo. Não. É unir todas as denominações religiosas para um trabalho comum. Para o bem, para ajudar o próximo, para olhar as questões sociais. Enfim, tem muito mais coisa que nos une do que nos divide. E a nossa igreja ela vem com essa missão, mostrar essas coisas que nos unem e deixar um pouquinho de lado aquilo que nos divide. Veja bem, padre, veja bem a importância desse. Vocês estão tendo momentos históricos. Porque o que é a matriz africana? As nossas religiões de matriz africana sempre defenderam, né, o casamento do mesmo sexo, não só aceitou, como oficializou, né? E grandes sacerdócios nossos são, vamos chamar, homossexuais, sim, e com uma competência né, descomunal. Então, eu diria que nós estamos aqui quase que emparelhando já a anglicana com os terreiros, na questão da aceitação do outro. Ou seja, vocês têm um ponto em comum, sim, que é o respeito ao direito humano que a pessoa tem de fazer a sua escolha.
né? Eu acho que vocês estão sinalizando para isso, que quando a gente pensa a religião, a gente tem que pensar o ser humano na sua individualidade, na sua crença e no respeito a ela, é isso? Isso mesmo. O que a gente vê hoje, e isso me incomoda um pouco quando a gente faz uma análise das religiões como um todo na sociedade. A gente vê crescendo cada vez mais o individualismo religioso. As igrejas que pregam a prosperidade individual. Aí a gente se questiona, tá, mas a que tal ponto isso de fato é divino? Tu pregar a prosperidade, que tu é uma pessoa... Lógico, o incentivo, o mostrar que tu é capaz é importante. Mas o transformar Deus única e exclusivamente como um ser que vai te fazer prosperar, você, e não o conjunto, não as pessoas que estão do teu lado, é muito complicado. E a gente vive numa sociedade assim. O viés termina sendo econômico. Sim. E não solidário, e não coletivo, e não humano. Sim. Porque se eu prezo a questão do eu me dar bem, para eu me dar bem, necessariamente o outro pode estar excluído dessa lógica. Mas eu posso pisar em cima do outro para me dar bem. E é essa lógica religiosa que a gente vive no mundo de hoje. E cada vez mais. E a nossa missão como religiosos, eu acho que é não combater de forma em criar brigas, confrontos, mas é tornar consciente isso, fazer com que as pessoas se conscientizem da necessidade desse diálogo, do compreender o outro e do aceitar o que o outro pensa e da forma que o outro pensa, e pensar no outro que está do nosso lado. E pensar que a nossa prosperidade, na verdade, depende do outro que está junto com a gente, ou que caminha com a gente, que está do nosso lado. Estava ouvindo o padre aqui agora, me lembrei do Monsenhor Hilário Pandolfo, né? O Monsenhor é que me colocou na briga, ele era italiano e padre, e ele meio que me provocou. Serginho, como é que tu, negro, não defende teu povo e essa religiosidade de vocês? Que eu até nem não sou religioso, eu sou da religião, que é diferente. Professor, queria que tu explicasse um pouquinho pra gente isso, porque... Sim, porque veja bem, ele disse que viu a solidão do negro na cultura, e disse que viu isso no Uruguai. Diz que uma coisa é você estar perdido no teu país, outra coisa é você estar perdido num outro país, uma outra cultura completamente diferente. E aí, a partir dali, o Serginho se tornou o militante que aí está, né? Devo muito ao movimento negro católico, né? Que tem ali a pastoral afro, que eles têm ali, que é onde me deu toda uma formação, né? E o Monsenhor que me desafiou. Mas aí, com a fala do padre aqui, me lembro desse último livro que eu vi, Os Movimentos Espiritualistas de Angola, que aqui se dá o sincretismo com a Igreja Católica, santo africano com santo católico com santo africano, né? E lá em Angola se deu com a Igreja Batista que entra em Angola, e os angolanos meio que não, como é que eu vou dizer assim, meio que não se adaptaram com o sistema católico, essa hierarquia católica sem a influência deles. Então lá há um cruzamento religioso. E o Monsenhor me dizia que o Brasil aceita o dualismo religioso, né? Que isso tem muito padre, né? Padre, Igreja Católica. Existem alguns pastores também, mais escondidos, mas os padres são oficialmente feitos no santo também. Existe muito padre feito no santo. Por isso que a gente vê mais na Bahia, vão dar como tradição, mas não só lá, o culto afro na Igreja Católica, né? A Igreja do Nosso Senhor do Bonfim. Claro que foi com sangue aquilo ali, foi na imposição, porque na igreja, o culto africano vê a igreja, nós podemos entrar na anglicana, como a casa de Oxalá, né? Casa de Deus. Que tanto é que quando você se forma sacerdote, uma das liturgias, eu vou dizer assim, você tem que ir no mercado, que é em Porto Alegre o mercado público, bate a cabeça no mercado, e uma é a visita à igreja. Sem isso você não é formado sacerdote. Tem que fazer a visita na igreja, depois que levanta do retiro, né? Vai lá, faz essa visita na igreja, bate a cabeça na casa de Oxalá, né?
Que é a casa de Deus. Que é a casa de Deus, dali está feito o sacerdote. Isso é bem... Então, se aceita o dualismo religioso. O problema é quando se dá essa questão de desconstituir a crença do outro. Né? Que eu não gostaria que tirar ele daqui da religião dele e levar para a minha, não. Seja um bom sacerdote que talvez eu possa ir para a tua, porque se é bom, né? Bons exemplos, boas práticas, eu diria. Tu disseste antes que tu não és um religioso, o padre é um religioso. O padre é um religioso. Então explica um pouquinho para nós essa diferenciação de ser um não religioso, mas ser um militante. Sim, da religião. Da religião. Eu vou dar a minha explicação, o padre deve ter a dele. Isso, depois o padre Anderson coloca pra gente. O religioso passou por todo um ritual de feitura. Eu diria que esse se tornou um religioso. Ele fez toda a liturgia, ele fez o beabá, ele se formou para ser religioso, senão ele estaria... e quando ele não tem religião, ele é espiritualista. Ele diz, eu sou de qualquer religião. Tem gente que é de tudo que é religião, mas não é religioso. Para mim, eu dou a definição de religioso, o praticante, o feito e o que tem o empoderamento, vamos dizer, de formar e de fazer outro religioso. Certo. Né? Mas tu és um militante... Sim, da religião. Da religião, então explica pra gente isso. O que é ser um militante da religião? É aquele que tira a religião das quatro paredes e divulga na comunidade. Né? Desmistifica. Muitas pessoas perguntam para mim, Serginho, o que significa isso, o que significa aquilo. Eu gosto muito da palavra saravá. Eu não sei qual é a palavra que o anglicano vai usar para mim. Normalmente, o meu saravá para o padre aqui, o meu saravá para ti, para ti, me lembraste Jorge Amado, público, né? Saravá é a expressão característica que o Jorge Amado recebia. Mas o saravá, esse é uma saudação. Sim, né? Recebia as pessoas saudando dessa forma. Saravá para ti significa prosperidade, saúde, casamento, dinheiro. Então, o meu saravá para ti. E eu venho insistindo nessa palavra que é para positivar. Né? Como os colonos positivaram, como a pessoa ficava com baixa estima quando chamava ela de colono. Hoje não, hoje, né, chamava de gaúcho. Ninguém queria ser chamado de gaúcho nem de colono. Né? E nem quando ouvia a palavra saravá, então até hoje, macumba, a pessoa distorce tudo, o termo macumba é um instrumento de percussão e a pessoa distorce. Eu vou te fazer uma macumba, então vou te fazer um batuque, tu vai bater. Tem nada? Então o militante ele tem essa obrigação, eu diria, de positivar, né, e desmistificar aquilo que na verdade, tá negativo. O que tu estás dizendo é que o militante tem a tarefa de tirar as pessoas da ignorância, no sentido de desconhecer. Que os preconceitos surgem normalmente por desconhecimento. A gente usa a nossa fé, às vezes, para ameaçar as pessoas e de forma errônea, por maus religiosos, né? Por maus militantes também. Vou dizer que tem maus militantes aí que não conseguem discernir. E a questão de ter um conhecimento do anglicano que me passa aí, me dá uma oportunidade, tanto da TV com vocês, de assistir uma missa afro com o Serginho e o padre. Né? E o padre Anderson. Padre Anderson. Tá aí a oportunidade. Eu já vinha pensando voltar à Igreja Católica, porque eu não encontro espaço de diálogo multirreligioso. É difícil. A nossa região aqui ela é uma região complicada de trabalhar isso. A visita que eu vou me estender um pouquinho aqui com vocês, a visita que eu tive num culto foi até meio que traumático, né? Que eu fui visitar, uns colegas me convidaram, porque como eu também sou músico, não um bom músico, mas sou músico até. E o Serginho chega lá e o pessoal achou que eu estava me convertendo. Ele me coloca na frente, que eu teria que dar um depoimento. A sorte minha, né, que vocês não têm esse privilégio, é que eu não fico vermelho. Mas ali dizem que eu fiquei pálido, qualquer cor, menos vermelho, que daí não tem como, porque é constrangedor, né? Imagina eu chegar lá, não, padre, bota a minha guia no pescoço, padre, incorpora aí com nós. É difícil isso, né? Tem toda uma liturgia que não pertence a ele. Ele poderá, numa festa nossa, vai se sentir, né, que é uma festa tranquila, bonita. Pode ir num culto, que também que daí é diferente de você ir numa festa e ir numa sessão. O pessoal também mistura. De tomar um passe e de ir numa festa. Que daí, conforme a religião, tu vai na Umbanda é um tipo de festa. Tu vai
no nosso batuque, na nação, é outro tipo de festa, né? Que é completamente diferente do que o pessoal pensa aí fora. Eu mesmo tive que, enquanto militante, tive que fazer um trabalho comigo para depurar minha mente do que eu pensava de determinados cultos. Né? Eu achava, eu sou um bandista. Eu tinha preconceito das outras casas de umbanda. Parece que só eu sabia fazer umbanda, quer dizer, eu digo a casa que eu fui criado, né? Pertence. Então a gente faz aquele preconceito e daí não tem, desmistificar não é fácil, gente, é um exercício. Agora eu posso dizer, entrando nessa questão que ele está falando, que Caxias do Sul é uma cidade muito fechada e muito preconceituosa na questão da religião afro. A gente percebe que as pessoas, elas têm medo, elas frequentam, participam escondido, Sim. mas elas têm medo de serem identificadas, reconhecidas, que alguém saiba que elas estão frequentando. A não ser que sejam frequentadores realmente ativos, filhos de santo, pai de santos, que se identificam. O resto das pessoas que frequentam, eu já assisti muito, eu já participei muito, e acho lindo. O batuque, eu acho lindo, acho uma coisa fantástica, tu vê a cultura de um povo. E eu não consigo entender o porquê essa mentalidade nossa de achar que estar indo lá, ou ver isso, ou fazer isso, é uma coisa errada, é um pecado, ou é uma coisa do demônio. Porque vem outra questão muito delicada também da igreja, que é dizer o que é demônio e o que não é demônio. Porque eu acredito, isso é uma visão pessoal, e muita gente pode me criticar por isso. Eu acho que o demônio está dentro de cada um. Os demônios somos nós que criamos. E eu não tenho o direito de chegar em lugar nenhum e dizer, esse aqui é demônio, eu tenho que expulsar, eu não posso receber. Isso não cabe a mim. Porque enquanto eu enxergar também o demônio no outro, o que eu estou fazendo para eu ser um ser humano melhor, né? Mas eu sempre projeto e eu não me enxergo como alguém que de repente não está olhando para o seu semelhante, podendo fazer alguma coisa para ajudá-lo. Eu, para mim, deram essa denominação de demônio a tudo aquilo que a gente não domina. Né? A matemática é um demônio, para mim. Sim, a química para uns, o português para outro. Então, a gente tentar, quando a gente não domina uma pessoa, pode ver, não domina o teu filho, se essa criança está com o demônio, né? É tu que não educou. Então, se tu não consegue educar, tu vai ter sempre aquele demônio. Vamos educar nossos demônios, que daí eles somem, viram tudo anjo, mas a gente vê como a questão, principalmente do orixá, o Exu. Né? O Exu, ele faz e desfaz a bagunça. Ele diz que ele costuma pegar quando está tudo calmo, ele agita. Quando está tudo agitado, ele acalma. Ele diz que o mundo tem que estar em constante movimento. Coisas boas e coisas... Diz que se nós vivêssemos só do bom, a gente não evoluiria. Né? E aí tem uma passagem, padre, que eu sempre fiquei pensando, depois que vi, em Noé fez aquela citação, né? Que ele estava em alto mar, que Deus estava sempre punindo ele, porque Noé foi muito rigoroso, né, na fé. E aí a última intervenção de Noé com Deus foi: mas, Senhor, por que não faz uma terra só de anjos? Que daí não se incomoda. Pode, faz só anjo, manda só. Aí ele diz, não faz só de anjo, porque anjo não evolui. Eu fiquei pensando, se Deus não quisesse complicação, não teria colocado, talvez, o próprio demônio para nos dar movimento, né, nos dar ação. Para fazer a gente avançar. Porque a gente pega como exemplo, padre, uma pessoa que ganha sempre não fica besta. Aquela mulher que conquista tudo fica besta. Aquele homem que ganha todas fica besta. Como é que quando se perde se chora? Se revê os valores. Né? Então, esse movimento, essa bola do certo, errado, bom, mal, ruim, morte, vida, diz que se vive da morte, se morre para a vida, esse ciclo. Esse que talvez seja o nosso demônio, que ele não consegue administrar. Né? É fato. Essa coisa assim do escondido se dá por vergonha, por desconhecimento, pela origem muitas vezes econômica, por um viés de preconceito, porque nós também, se nós pensarmos, existe uma hegemonia de algumas, durante muito tempo uma hegemonia de uma parte da religião católica, eu não sei se eu poderia assim me referir, né? Hoje a gente vê um crescimento muito grande dos evangélicos e a gente também percebe um certo desconhecimento. Eu muitas vezes pergunto, mas tu és evangélico de que
igreja, né? Porque a gente também não conhece todas as matizes evangélicas que estão aí. Esse sincretismo e esse desconhecimento, como é que a gente poderia combater isso para evitar o preconceito ou para que as pessoas pudessem conhecer mais? Na verdade, na minha visão, não é nem questão de combater, é questão de fazer com que as pessoas se conscientizem de que o outro que está do nosso lado tem o direito de ter a fé dele, tem o direito de acreditar no que ele bem entender, na verdade. E não cabe a mim dizer, ó, tu está certo, tu está errado. Não. Cabe a ele saber o que é melhor para ele. Então, a partir do momento que eu souber respeitar a pessoa, o que a pessoa acredita, as coisas vão ser diferentes. E a gente vive essa cultura, assim, a Igreja Católica antigamente oprimia, tanto que a gente vem da Inquisição, então você criou aquele poder hierárquico da Igreja Católica sobre as pessoas. E as minorias eram desconsideradas ou até queimadas em praça pública, as bruxas, mas as coisas que foram surgindo no entorno foram vistas como coisas negativas ou como coisas que não podem ir, proibidas. E aí as pessoas trazem isso dentro delas hoje também. Aí por isso do medo também de eu estar dentro de uma casa de religião, ou ser visto dentro de uma casa de religião de matriz africana, ou de ser visto dentro de um centro espírita, que é o mesmo preconceito que existe. Hoje a gente fala a nível de religião católica e de religião evangélica, sobre os centros espíritas também. Então de ser visto dentro de um centro espírita é igual. Então as pessoas têm medo, e medo exatamente pela cultura que se criou. Como, Serginho, é possível a gente fazer com que as pessoas procurem se esclarecer mais e conhecer uma casa religiosa de matriz africana? Primeiro que a grande vantagem que eu vejo a matriz africana é que ela não é uma religião de conversão. Ela não vai lá procurar alguém para converter, não vai bater na tua porta, não vai te abordar na rua, né? Os terreiros, não é essa nossa... como é uma religião que eu diria de missão, né? Porque ninguém queira estar no coro do médium, gente. Porque o médium, primeiro que ele está carregado de preconceito com eles. E outro, ele tem a manifestação do espírito com ele, que isso aí, eu diria que é a mediunidade. E ter essa mediunidade, às vezes, isso aí é doença. Você adoece sendo médium e não desenvolver esse teu potencial. Se não houvesse esse termo de conversão, padre, talvez eu estaria lá na anglicana na quarta, no terreiro na quinta, no outro na sexta, até para ver. Porque termine com esse preconceito de vou te tirar teu demônio. As pessoas têm medo disso. Tem medo disso. Então, Caxias, eu diria que Caxias é igual a todo o Brasil, né? É que nós não positivamos ainda, padre, essa questão, positivar a religião, para que a gente possa andar que nem lá na Bahia com a guia no pescoço. E aí eu diria que positivar, a gente precisa fazer isso aí com a matriz africana, porque a matriz africana não tem problema de entrar dentro, com a roupagem dela, dentro de outros cultos. Serginho e Padre Anderson, nós estamos chegando no final do programa, agradecemos muito a presença de vocês. Eu acho que tivemos um belíssimo exemplo aqui do que é o respeito à diversidade religiosa. Encerrando então a nossa participação, quer dizer que ficou a experiência daqui, quer dizer que somos dois irmãos em Deus e em Cristo, né? Anglo-africano. Teremos um grande encerramento e esse aqui é o caminho, gente, né? Da paz e do amor. Verdade, muito obrigado pelo convite de participar e dizer que isso realmente é um fato, que a gente não tenha medo do novo, não tenha medo do outro, não tenha medo de respeitar o outro, aliás, temos a obrigação de respeitar, e há espaço para todo mundo. Muito obrigada pela presença de vocês.